Bom, agora a gente vai ter a apresentação, então, do protocolo assistencial multiprofissional de diagnóstico e tratamento precoce da sepse em recém-nascidos com a doutora Marina, que é coordenadora técnica científica da nossa clínica neonatal. Bom dia. Tem que falar aqui, né? Bom dia a todos. Da mesma forma que o Dr. Elcio, né, iniciou a apresentação dele, eu tenho também, assim, um agradecimento imenso, né, para toda a equipe, né, do hospital que auxiliou, porque, assim, montar um protocolo não é uma coisa, não é fácil. Sinceramente, você faz, você lê, você relê, parece que está tudo bem, e de repente, quando você vai perceber, tem mais uma coisa que você quer acrescentar. Está ouvindo? Agora sim. Alguma coisa que você quer acrescentar e você não percebe, né? E várias correções, né, acabam sendo necessárias. E eu agradeço também imensamente, né, o convite para estar apresentando, né, essa aula nesse dia tão especial, né, do início, né, desse projeto, né, de segurança do paciente. Com relação ao protocolo assistencial da sepse na unidade neonatal, a gente tem uma série de características desses recém-nascidos. Então, a gente entende que a sepse neonatal, ela acaba tendo, assim, a gente está de frente de um paciente que tem características que são bem diferentes das características de um paciente pediátrico ou um paciente adulto. Ele tem uma imunidade, né, bem diferente da imunidade do paciente adulto, e ela vai... É isso mesmo. Essa introdução. Eu acho. Então, esse paciente, ele acaba tendo uma chance, né, a incidência de mortalidade é muito mais elevada do que, né, outras categorias de pacientes, né, e sendo que os estudos mostram que a taxa de sepse neonatal precoce, né, no recém-nascido, principalmente no recém-nascido prematuro, ela acaba sendo mais alta. Então, nos bebês, né, a literatura mostra, nos bebês acima de 35 semanas de idade gestacional, a taxa de mortalidade é de 0,47% a 1,24%. E nos bebês menores de 34 semanas, a gente observa, assim, um aumento significativo, né, de 4,8% a 16% de mortalidade. Né? Então, a formulação desses bundles, pacotes de medidas, né, tem uma importância fundamental para a gente conseguir identificar de forma adequada, né, e ter uma adesão e uma qualidade, né, para o tratamento desse paciente. Então, seguindo, né, a campanha Sobrevivendo à Sepse, né, é muito importante a gente iniciar, né, o treinamento, né, e começar a aplicação efetiva, né, desses protocolos, né, aqui no hospital. Os indicadores que que o berçário, né, a unidade neonatal realiza, né, que está na rede, né, do HMEC, a gente identifica, eu consigo levantar a estatística de todos os pacientes que são internados na unidade neonatal, tanto na UTIM quanto na UCINCO. E a gente estratifica todas essas patologias. Eu não sei se vocês conseguem ler, acho que ficou meio pequenininho, né? Desde apneia, anemia, desconforto respiratório, né? Por conta da deficiência de surfactante, né? No prematuro, que é a síndrome do desconforto respiratório, hemorragia pulmonar, hipertensão pulmonar. Tem uma série de patologias que nós elencamos como patologias, assim, principais, né, de diagnósticos na unidade neonatal, e incluindo a sepse precoce e a sepse tardia. E a gente tem uma incidência
no acumulado de 2021, de janeiro a agosto, né, desse ano, de todos os pacientes internados na unidade neonatal, nós identificamos, gente, nem eu estou enxergando, 1,48%, né? 1,48% de sepse neonatal tardia e quanto que é mesmo? 3,38% de sepse neonatal precoce, que está dentro, né, um pouquinho acima do que mostra a literatura, mas a gente tem que levar em conta que somos uma maternidade, né, de referência, né, com uma incidência de prematuridade mais elevada do que nas outras maternidades. E a gente define, então, na neonatologia, o recém-nascido, a sepse, ela acaba tendo características diferentes de acordo com a idade de vida desse bebê. Passou. A sepse, ela vai ser considerada sepse precoce quando esse recém-nascido vai apresentar os sinais nas primeiras 48 horas de vida, né? E a sepse neonatal precoce, ela está diretamente relacionada com fatores de risco da mãe, né? Então, os fatores de risco materno. E os agentes prevalentes na infecção, na sepse neonatal precoce, né, é o Streptococcus do grupo B, os bacilos gram-negativo, principalmente Escherichia coli, Listeria, né, e Enterococcus. Então, na sepse neonatal precoce, é diferente, né, da sepse neonatal tardia, que a gente acaba sendo definida como a síndrome, como uma infecção relacionada à assistência à saúde. E na sepse neonatal precoce, a gente tem uma série de fatores de riscos que estão relacionados com, né, o estado clínico materno, né, desde o pré-natal, no intraparto, né, no pré-natal, no intraparto, né, durante o trabalho de parto. Então, todos esses fatores de risco são sinais que precisam ser informados, precisam estar anotados no prontuário da gestante ou ser informados ao neonatologista quando ele é chamado, né, para o atendimento, seja de um nascimento de um recém-nascido prematuro ou o nascimento mesmo de um recém-nascido de termo. Às vezes, algumas situações em que o bebê, a mãe, não apresenta anotação no prontuário de uma situação que aconteceu pontualmente ali no pré-parto, né, no anteparto imediato, uma febre, né? Então, são informações que são importantes para o neonatologista, porque isso pode definir o risco infeccioso e a conduta nesse recém-nascido vai ser totalmente diferente. Então, é importante as informações da rotura prematura, que são esses os fatores de risco. A rotura prematura de membrana maior de 18 horas. Os estudos mostram, né, que a chance é muito maior de um recém-nascido evoluir com um quadro de sepse, né, quando tem a rotura prematura, ou uma rotura tanto no recém-nascido prematuro quanto no recém-nascido de termo. A mãe colonizada com estrepto B, né, com infecção, né, que vai indicar uma profilaxia intraparto, né, quando ela não realiza essa profilaxia, ou quando essa profilaxia está inadequada, né, existe a chance, né, desse bebê evoluir, mesmo que seja um recém-nascido de termo. E no caso do Streptococcus do grupo B, a infecção ela pode ser letal, fulminante. Eu tive já uma situação, né, que eu costumo conversar, né, quando a gente tem aulas com os residentes, né, uma situação em que eu estava ainda plantonista aqui na maternidade, eu estava evoluindo o alojamento conjunto e 10 horas terminei a evolução, subi para ajudar a evolução da unidade, né, da UTI. E meia hora depois que eu subi do alojamento conjunto, a enfermeira entrou em contato, a enfermeira do alojamento entrou em contato comigo
e solicitou que eu descesse para reavaliar um bebê que eu tinha acabado de examinar. Quando eu desci, eu falei assim, poxa vida, mas esse neném estava bem. Quando eu olhei, o bebê estava com a pele toda rendilhada, parado, sabe? E a mãe preocupada do lado, né? E o neném assim, sem mexer. Era um bebê que tinha 18 horas de vida, mais ou menos, e eu tinha feito o exame clínico e ele estava bem, tinha mamado na mãe, etc. Na hora que eu olhei para o bebê, ele estava já com sinais de sepsis importante, a gente não tinha nenhum protocolo instituído, né? Mas eu peguei esse bebê no colo, pedi para a enfermeira, pede uma vaga na UTI, que eu estou subindo. Eu subi com o bebê na rampa de trás aqui, né? Já entrei na UTI. Esse bebê estava com 20 horas de vida, mais ou menos, né? Tinha passado algumas horinhas, e a incubadora já estava pronta. Eu acabei colocando o neném na incubadora, ele começou a sangrar, tivemos que entubar, e esse neném faleceu em 2 horas. Então, um quadro de estrépito do grupo B, infecção, ela pode ser fulminante e de uma evolução muito rápida. Então, essa informação a ser dada para o neonatologista é muito importante. Febre materna, coriamnionites, né, trabalho de parto prematuro sem causa, a sepse materna, procedimento de medicina fetal nas últimas 72 horas, né, antes do parto, a cerclagem uterina e infecção do trato urinário, né, materno, até 72 horas e também sem tratamento ou com tratamento inadequado. Tá? Então, esses fatores de risco são de suma importância para o neonatologista. E o diagnóstico na ficha de sala de parto desse recém-nascido, independente da idade gestacional, ele vai ganhar. Vocês já devem ter visto, né, no diagnóstico de sala de parto, um RI, que é o risco infeccioso. Então, é o bebê que vai necessitar de uma investigação mais criteriosa. E essa investigação vai depender, né? A gente tem a ficha, que a gente não é uma ficha azul piscina, mas é uma ficha que é um fluxograma que vai nortear. Eu vou passar ela aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse vai ser um fluxograma. Parece uma coisa assim, né, como, difícil, mas acaba sendo simples, né? Em cada situação, deixa eu ver se vai funcionar, é um mouse. Em cada situação que eu defino a necessidade da introdução, não vai ser possível. Aqui, ó. Então, às vezes ele desaparece. O mouse, o ponteiro, a ponteira do mouse. E agora foi lá para... Peraí. Você quer... Aqui. Essa tela. Uhum. Aqui. Então, em várias situações em que o bebê nasceu e ele tem fator de risco. Se ele já nasceu, tem fator de risco e tem sinais de sepse, eu já entro para abrir o protocolo de sepse. Se ele nasceu, tem fator de risco, mas não tem sintomas clínicos, eu vou fazer observação para esse bebê e vou analisar a idade gestacional. Se é um bebê que tem menos de 34 semanas de idade gestacional, eu já vou de imediato colher alguns exames que a gente vai. Então, é uma ficha, é um fluxograma que norteia qual o caminho que eu vou, né, seguir até haver necessidade, né? Então, cada quadrinho desse que está, né, numa cor, né, diferenciada, em azul, é o momento em que o neonatologista vai necessitar abrir o protocolo de sepse. E a gente também tem aquelas situações, né, identificou os fatores de risco, né, eu vou, né, a sepse neonatal, como ela o recém-nascido, ele tem características muito diferentes do adulto, eu preciso estar realizando uma reavaliação criteriosa desse recém-nascido, né, para identificar sinais clínicos. Os sinais clínicos no recém-nascido, eles podem ser isolados, eles podem ser sutis, o neonatologista precisa, né, estar atento. Às vezes,
somente uma instabilidade térmica, né, ou uma hipoglicemia, né, um resíduo gástrico diferente, né, um volume de resíduo gástrico diferente, alteração da cor, alteração da perfusão, vômitos, né? Então, são sintomas que podem ser sutis e isolados. O neonatologista precisa estar reavaliando esse bebê com muito cuidado, né? Então, sinais também de doença clínica, o bebê que nasceu com Apgar menor do que 5 no 5º minuto de vida, isso também acaba sendo, né, um sinal que a gente vai avaliar essas primeiras horas de vida. Um bebê que nasceu bem, Apgar de 9 e 10, e começa simplesmente a apresentar um desconforto respiratório. Então, esse desconforto respiratório, ele pode ser um indicativo, ou não, né? Esse bebê precisa ser reavaliado. Ou a necessidade de drogas vasoativas. Então, esses sintomas clínicos, né, de doença, se o bebê tem até 6 horas de vida, a gente precisa reavaliar com cuidado e observar essa insuficiência respiratória, a evolução desse quadro respiratório, né? Se o bebê apresenta uma evolução de piora do quadro respiratório, a gente, com necessidade, né, de aumentar a saturação, a fração inspirada de oxigênio, ou necessidade de uma ventilação não invasiva, um catéter, né, ou mesmo a necessidade de ventilação pulmonar mecânica com piora, necessidade aumentada de saturação de oxigênio, né, de concentração de oxigênio, ou uma hipercapnia, um pH tendendo para uma acidose, né? Então, ou mesmo um bebê prematuro que apresenta uma piora do desconforto respiratório, que não melhora mesmo com o uso de surfactante. Então, são sinais que acabam alertando para um quadro de sepse. Se o bebê, né, vai completar 12 horas de vida e se ele apresenta 2 dos sinais abaixo, taquicardia, taquipneia, né, com frequência cardíaca maior do que 160, ou frequência respiratória maior do que 60, né, que a gente já considera uma taquipneia, ou uma distermia, uma febre, ou uma hipotermia, né? Então, é necessário a gente sempre reavaliar o ambiente onde o bebê está. Se é uma incubadora, se essa incubadora está com temperatura adequada, né? Se não, né, se a temperatura está adequada, ele está fazendo distermia, isso pode ser um sinal de sepse. Ou então uma hiperglicemia. Tem bebê que está indo bem e, de repente, ele tem um destro de 180. Né? A variação da glicemia neonatal, ela é bem, né, discrepante, assim, né? Hipoglicemia abaixo de 40, hiperglicemia abaixo de 150. Mas uma hiperglicemia pode ser um único sinal, né, de um início de quadro de sepse no período neonatal. Estou falando muito rápido? Estou cansando. E é assim... Quer um pouco de água? Não, obrigada. Identificou um quadro de sepse, a importância da gente iniciar, né, o protocolo de sepse e colher na primeira hora a hemocultura e a gasometria. O pedido de exames na neonatologia, ele vai ser diferente do pedido no adulto. No adulto, como é um pacote de exames, né, então ele já vai, né, sair no impresso toda a relação de exames. Na neonatologia, o hemograma colhido na primeira hora de vida, ele pode ter resultados falseados, né, por conta até da situação materna, né, um trabalho de parto prematuro, né, então isso pode alterar o número de leucócitos no recém-nascido. Então, os primeiros exames na identificação de um quadro de sepse precoce tem que ser hemocultura, gasometria e lactato. Então, isso vai ser colhido na primeira hora. O hemograma, o PCR e os demais exames, né, eles vão ser colhidos após 24 horas de vida. Entre 18 e 24 horas de vida. Então, hemograma, PCR, repetir o lactato, né, coagulograma e líquor, né, são exames que devem ser colhidos posteriormente. A hemocultura, tendo sido colhida a hemocultura, a gente já inicia, né, com o antibiótico, isso na primeira hora. A sepse neonatal tardia, então, ela é a sepse que acontece, né, no paciente neonatal, né, após 48 horas de vida.
né? E é uma infecção relacionada à assistência à saúde. No entanto, né, existem alguns patógenos que acabam tendo manifestação tardia, mesmo sendo patógenos maternos, tá? Mas acaba, né, a definição, independente do patógeno, ele acaba sendo, após 48 horas de vida, é sepse tardia, tá? Os fatores de risco para a sepse tardia, então, aquele bebê que já está internado, né, há mais tempo, né, entram também como fatores de risco a prematuridade extrema, procedimentos invasivos, um catéter umbilical que acaba permanecendo por um tempo mais prolongado, um catéter percutâneo, né, central, também acaba sendo um procedimento invasivo que pode né, causar um quadro, né, de infecção tardia, intubação, né, um bebê que permanece em ventilação pulmonar mecânica, né, com uma cânula intratraqueal, a nutrição parenteral e o tempo de permanência, né, prolongado na unidade neonatal. São fatores de risco, né, para a sepse neonatal tardia. E os sinais clínicos também eles podem vir isolados ou combinados, né, uma distermia, uma alteração do desconforto respiratório, uma piora do desconforto respiratório, taquipneia, taquidispneia, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal, tiragem subdiafragmática, o balancim, que é aquele, né, de sincronismo da respiração abdominal e torácica, né, hemorragia, frequência cardíaca, taquicardia ou bradicardia, né, taquidispneia, hemorragia, apneia. Às vezes o bebê é um prematuro extremo, estava evoluindo muito bem e, de repente, ele esquece de respirar, né? Então, ele apresenta simplesmente uma apneia e um dos sinais que a gente precisa, além de investigar a prematuridade, né, causas da própria prematuridade, a sepse pode ser a principal causa de uma apneia num prematuro. Hipotensão e aquela sensação de que o bebê não está indo bem, né? Então, a enfermagem ou mesmo a mãe relata para o profissional de saúde, seja médico, seja enfermeiro, meu bebê está estranho hoje. Então, a gente precisa dar atenção a essa informação. É aquele bebê que apresenta um rendilhado cutâneo, né? Aquela pele moteada, hipoatividade, instabilidade hemodinâmica, intolerância alimentar, hipotermia, hipoxemia, né? Então, também alterações, né, da glicemia, né? Então, são sinais que, às vezes, são sutis e exigem, né, uma atenção muito cuidadosa do profissional de saúde. Na sepse neonatal tardia, aí sim, os exames eles são colhidos, né? Não precisa ter a diferença de temporal, né, da coleta do exame. E a hemocultura, quando possível, também colher de 2 sítios, periférico e central. O hemograma, o PCR, culturas em geral, quando necessário, gasometria, glicemia, lactato, coagulograma, calciônico, bilirrubina, líquor e urocultura, se necessário. Tá? E no plano terapêutico, então, no momento em que a gente identifica um risco infeccioso, no caso da sepse precoce, né, ou o risco infeccioso na sepse tardia, e analisando o quadro clínico do bebê, a gente vai abrir o protocolo de sepse. Então, todo bebê com suspeita, ele será encaminhado para a unidade neonatal. A unidade neonatal, o local da unidade, se vai ser o TIM ou se vai ser o SINCO, vai depender da idade gestacional e dos sinais, dos sintomas clínicos que esse neném apresenta. Por exemplo, um bebê pré-termo tardio, que é aquele bebê de 35, 36 semanas, que nasce tem fator de risco, mas ele não tem sinais clínicos importantes, ou ele tem só um desconforto respiratório, ele tem fator de risco, eu tenho uma suspeita, mas ele está clinicamente bem, eu posso transferir e observar ele inicialmente, colhendo os exames, né, observar esse bebê na U5.
Mas se ele apresenta uma piora clínica, ele deverá ser transferido para a UTI. Já os bebês menores de 34 semanas, a gente precisa ter uma atenção mais, né, criteriosa, e esse bebê vai ser transferido para a unidade, né, para a UTIM, né, para a unidade de terapia intensiva, com a coleta dos exames, né, e a introdução do antibiótico, da antibiótico-terapia empírica. E na situação, né, de recém-nascidos que já nascem, estão sintomáticos, né, com sinais clínicos consistentes de sepse, né, como eu tinha falado, né, a gente já abre o protocolo, né, com essa atenção, né, adequada, né, para ter uma adesão e início precoce da antibiótico-terapia, né, coleta dos exames na primeira hora. Então, essa é a ficha do fluxograma, que eu já tinha mostrado antes, e o plano terapêutico, tanto na sepse neonatal precoce, quanto na sepse neonatal tardia, é a implantação do protocolo, a coleta dos exames e o início do antibiótico na primeira hora. No momento em que a gente abre o protocolo de sepse, nossa, agora está passando para frente, rápido. No momento em que a gente abre o protocolo de sepse, o médico é que vai preencher o que a gente chama de ficha de aplicação do protocolo de sepse neonatal precoce. Essa é a ficha azul, né, que vai ser preenchida pelo médico, e ele tem aqui norteando também, tipo um fluxograma, com a necessidade de identificar data e hora do momento que colheu os exames, do momento que entrou com antibiótico. Então, isso é importante, e também, assim, de reavaliações criteriosas, né, para esse paciente. E a ficha do exame, como eu falei, é uma ficha azul, mas que vai ser solicitado manualmente os exames por conta na sepse neonatal precoce, de exames que precisam ser colhidos na primeira hora e outros com 24 horas de vida. E a ficha do laboratório indica um alerta de prioridade, tanto para a equipe na unidade, quanto para o laboratório. E todos os tubos de exames colhidos, desde a hemocultura, né, e os demais exames, deverão receber, né, essa etiqueta padronizada, que vai constar, né, essa etiqueta, está todo mundo vendo? Essa etiqueta padronizada, né, que deve ser colada nos tubos de exames. Porque as fichas, como elas já serão azuis, né, já é o alerta de prioridade. E os tubinhos chegando é o alerta de prioridade para o laboratório, né, para poder sair o resultado. Então, essa é a ficha da solicitação de exame. Essas fichas, né, vão ficar dentro de uma gavetinha lá na unidade neonatal, né, a ficha do fluxograma de sepse, a ficha do protocolo de sepse neonatal precoce, junto com a ficha do protocolo neonatal tardio, do protocolo de sepse neonatal tardia, e a ficha de exames, junto com essa etiqueta. Abriu o protocolo de sepse, o laboratório receberá os exames com essa ficha azul, é o alerta de prioridade, e isso vai garantir, né, e a gente alinhou também com o laboratório, para que a gasometria e o lactato saiam um resultado em 30 minutos, e o hemograma e o PCR em até 1 hora. Algumas situações especiais, né, no período neonatal, às vezes a gente pode ter um falseamento do número total de leucócitos, porque alguns eritroblastos, eles podem ser nucleados. Então, isso pode falsear o número total de leucócitos. Mas o laboratório vai, né, entrar em contato com o médico, informando, né, que existe uma leucocitose, mas que a lâmina será revista, né, mas informando já essa alteração para o neonatologista. Nesse fluxo, a monitorização do paciente é muito importante.
oxímetro de pulso, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva, as avaliações laboratoriais. Então, como o doutor Elcio falou, é importante que o neonatologista, né, que o médico, né, que está evoluindo esse paciente, que ele tenha o foco de reavaliar esse paciente, né, de cobrar esses exames, né, de fazer as solicitações, né, a prescrição e entregar, né, assim, haver uma interação da equipe multidisciplinar, né, para poder dar uma assistência adequada para todo paciente. O controle rigoroso da diurese e uma manutenção do suporte venoso também adequado, né, um controle de temperatura rigoroso. Então, o que é importante? O início de antibióticos, no máximo 1 hora após a suspeita e coleta de hemocultura, independente da coleta dos demais exames. Então, o plano terapêutico, tanto para sepse precoce quanto para sepse tardia, é a identificação correta da sepse, a coleta da hemocultura e o início dos antibióticos em, no máximo, 1 hora. Eu não quis colocar nessa aula, né, todo o tratamento da sepse, porque eu entendi que o foco seria, né, iniciar o protocolo e a essa atenção especial com relação ao início e introdução do antibiótico em no máximo 1 hora. E na sepse, tempo é vida. Tá? É isso, muito obrigada. Alguma pergunta? Agora... Ai, meu Deus. Uhum. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Marina? Deixa eu ver se no chat colocaram alguma pergunta. Ah, sim, deixa eu só apresentar. Esse daqui, então, ficou, né, finalizado. Isso. Essa revisão. A revisão, né, prontinho do protocolo de sepse, da neonatologia e aqui do adulto. Tá? E estará disponível, né, em todos os computadores, né? Sim, vai ser encaminhado para todos os gestores. Certo. Certo? Aí, agora a gente vai fazer uma apresentação aqui, utilizando a telesimulação, tá? Então, vai ter um vídeo que a doutora gravou, com uma situação, com um cenário, e depois vai ter umas perguntinhas, tá? Deixa eu ver aqui. Aí. Abre o vídeo, né? Vamos ver se tem que começar. Peraí. Aí, quer passar aqui, doutora, o caso clínico? Esqueci. Porque para não fazer, né, um cenário de simulação, porque no treinamento do protocolo de sepse adulto, né, os treinamentos em simulação avançada vai ser aqui na sala, né, e aí vai ser agendado, a gente vai encaminhar para os gestores, tá? Na neonatologia, elas gravaram esses vídeos, que vai ter esses cenários, e vai ser como se fosse uma telesimulação, que aí vocês vão conseguir assistir. Tá? Passando. Então, aqui é um caso clínico, tá? É um bebezinho que ele tá lá. O bebezinho, ele tá lá no alojamento conjunto, né? Porque é de uma mãe de 29 anos, primeira gestação, uma idade gestacional de 39 semanas, ela teve 10 consultas de pré-natal, né, o strep-to-B não foi realizado, ela teve um parto normal, com uma bolsa rota de 20 horas, um Apgar 10 e 10 e um peso de 3.200 gramas. Aí esse bebê nasceu, e aí a conduta foi ser encaminhado para o alojamento conjunto.
Lá no alojamento conjunto, a neonatologista, ela é chamada para avaliar o RN com 40 minutos de vida com quadro de desconforto respiratório precoce, tá? Vamos passar aqui. Ah, peraí, deixa eu só... Que a gente vai passar o vídeo aqui para o áudio ficar aqui nas caixas de som. Peraí, deixa eu só... Ele está apresentando desconforto, ele está com uma frequência cardíaca de 165 batimentos, ele está com uma frequência respiratória de 75, ele está com uma temperatura de 36,1. Eu queria que a senhora avaliasse, por favor. Ele está com 40 minutos de vida, né? Ele acabou de descer. Eu vou examinar esse bebê. Eu estou percebendo que ele tem mesmo, né? Um pouquinho de batimento de asa de nariz. Mas ele não tem um desconforto respiratório, assim, com incursão respiratória, com batimento, com tiragem intercostal. Bom, e agora, com esses dados clínicos que nós temos, qual seria a conduta de você? Bom, aí, aqui tem a perguntinha. Próximo slide. Eu vou pedir para vocês entrarem no site www.mente.com, que aí vocês colocam esse código. Peraí, ele não está passando. Eita, pronto, tá? Entrar nesse site www.mente.com, aí vocês vão colocar esse código e aí vocês vão colocar a resposta que vocês acham que é correta para essa pergunta, tá? Então, diante do vídeo, né, do cenário lá que foi passado, aqui, de acordo com os dados clínicos apresentados no vídeo, então o bebezinho estava com batimento de asa de nariz, uma frequência cardíaca de 165 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 75 e uma temperatura de 36,1. E aí, de acordo com as respostas que vocês vão olhar no site, qual seria a conduta correta, tá bom? Aí vê o pessoal que está na sala 1, na sala 3... Se vocês também conseguirem acessar, o pessoal que está de casa, online, é só entrar nesse site e digitar esse código que está aqui. A gente vai dar uns segundinhos para responderem, porque aí já vai aparecer aqui a estatística das respostas. E aí a doutora Marina vai explicar aqui a resposta correta. Posso responder? Peraí. Pô. Vai dar viés, né? Ai, que legal. Não entrou? Não sei o que aconteceu. Será que entrou? Vocês estão conseguindo entrar, gente? Então? Não sei porque eu... Sinal, às vezes é o sinal da internet, né? Aqui ele é ruimzinho mesmo, não é? Ó, mais 5 segundinhos aqui. Legal essa... Então, né? Ah, estão respondendo ainda, ó, tá aumentando. É mesmo. Pronto, acho que já devem ter respondido, né? Mudou aqui. Quer vir explicar aqui, doutora, qual que é a resposta? Essa resposta certa, é só apertar o enter. Tá? Ah, tá bom. E aí, sim.
Estão respondendo ainda. Chega mais perto do microfone. Pode entrar? Pode. Então, ó, a resposta correta é encaminhar esse bebê, embora ele tenha um desconforto respiratório, né? O que foi observado nesse desconforto respiratório foi só batimento de asa de nariz. Mas ele tinha como história clínica uma bolsa rota, era um termo adequado, Apgar de 10 e 10, a única situação de fator de risco que ele tinha era uma bolsa rota de 20 horas, correto? Então, e o bebê tinha só o batimento de asa de nariz, estava com 40 minutos de vida. Nessa situação, a gente precisa encaminhar o bebê para a unidade neonatal, no caso, para o 5, e fazer uma observação rigorosa desse bebê, tá? Certo? Vamos para o próximo vídeo. Peraí. Eu já encaminhei esse bebê e eu preciso reavaliar. Eu recebi o raio-x dele, e o raio-x dele tem uma imagem em base direita. E eu estou percebendo que esse bebê agora teve uma piora importante do desconforto respiratório. Ele está apresentando gemido, batimento de asa, de nariz que intensificou. A frequência cardíaca continua alta em 170 e ele está saturando 72. Eu vou... Então, qual vai ser a nossa próxima conduta? Que vergonha. Não, legal. Ótimo, doutora. Então, vamos lá, ó. É a mesma? Sim. Não, aí é um outro código, ó. Vamos lá. Cadê? Tá lá na apresentação. Próximo slide. Aí aqui, ó, essa é a pergunta com relação, então, ao vídeo 2, tá? Então, de acordo com os dados clínicos obtidos na reavaliação do RN, que foi a piora do desconforto respiratório, uma frequência cardíaca de 170 e uma saturação de 72%, qual seria sua conduta? Aí também é só voltar, que aí ele já volta no site com o campo lá para colocar o código, tá? E aí tem que digitar esse outro código. Bom, vamos dar um minutinho para o pessoal voltar nas respostas. É que aí já aparece a resposta, né? Pronto, acho que acho que todo mundo já deve ter respondido. Beleza. Agora vocês foram bem, hein? Né? Então, é essa a resposta mesmo, parabéns. Porque um bebê, ele tinha fator de risco e ele começou com sinais que eram sinais simples, né? De desconforto respiratório só, batimento de asa, mas 4 horas após, 2 horas após, né? A gente não identificou, né, exatamente quanto tempo, né? A gente só tem um detalhe
né, de erro nesse vídeo, né, que eu quero pedir desculpa, é que esse seria um terceiro vídeo, porque aí eu já pedi o raio-x de tórax. Na verdade, né, era um quadro em que eu ainda não deveria ter pedido o raio-x, tá? Eu peço desculpas por essa falha, mas foi um bebê que foi encaminhado, tinha só batimento de asa de nariz. 2 horas depois, aí ele já estava com queda de saturação, estava taquicárdico, né, com piora acentuada do desconforto respiratório. Então, realmente, a conduta é encaminhar o neném para UTI, né, colher, intubar, né, que esse bebê já estava, né, com um quadro respiratório, assim, importante, e colocar, e abrir o protocolo de sepse, tá? Agora, um terceiro cenário, são 4, tá? Gente, tá acabando. É o penúltimo. Então, aqui vai ser o vídeo 3. Cenário 3. É o próximo. Então, com a piora clínica importante desse bebê com quadro de insuficiência respiratória, ele foi encaminhado para a UTI, necessitando de suporte ventilatório. Então, ele está agora entubado, com ventilação pulmonar mecânica, e foi necessário abrir o protocolo de sepse. Então, esse foi o vídeo. Aí, aqui, ó, próxima pergunta. Então, quais condutas fazem parte do protocolo de sepse neonatal precoce? Tá? Aí, vocês também voltam lá na página do Mente e colocam esse outro código. Aí vai ter outras respostas para vocês colocarem. A gente dá um minutinho para responder. Pode ir, né? Parabéns. Então, realmente todas as anteriores, né? Então, a gente tem que colher todos os exames, que no caso, sendo uma sepse neonatal precoce, implica na coleta da hemocultura, da gasometria do lactato, né? O hemograma será colhido com 24 horas. E já fazer uma reposição polêmica, se necessário, né? Abrir o protocolo de sepse, certo? O que mais mesmo? Acho que é isso, né? Tá bom? E a última. E o último vídeo. Ao recepcionar o bebê na UTI, já entubado e após a abertura do protocolo de sepse, dá-se início à coleta de exames e a punção venosa para início da antibiótico-terapia. Em decorrência desses procedimentos, a doutora prescreve, pede os exames e preenche o protocolo. E preenche o protocolo. Aí, agora, a última perguntinha, então. Quais exames laboratoriais fazem parte do protocolo de sepse precoce? Tá? Então, também volta lá na página do mente.com e aí digita esse outro código aqui para vocês responderem, tá?
Entendeu? Pronto, doutor. Acho que já respondi. Parabéns. Então, como a gente disse, né, na primeira hora, coleta da hemocultura, da gasometria e do lactato, né, preenchimento, né, solicitação do exame na ficha azul, com identificação de todos os exames com a etiqueta azul, tá, de sepse. E depois os demais exames, né, que deverão ser colhidos com 24 horas de vida, para a gente não ter um resultado de hemograma falseado. Certo? Certo. Parabéns. Parabéns. Obrigada, né, pelas brilhantes palestras, tá? E a gente também quer agradecer aqui o pessoal da Coreme que cedeu o espaço, né, o horário do cronograma. Aparece. O cronograma para dar essa oportunidade da gente estar realizando esse evento com os lançamentos do protocolo, tá bom? E obrigada por vocês terem ficado também aqui até esse horário, tá? Obrigada. Parabéns, meninas. Foi um ótimo evento. Recebi o e-mail. Doutora Simone vai receber o e-mail com o nosso recorde.